Olá, muito bom dia para você que está nesse dial virtual do TJRN, em mais um programa Levemente, que tem aquela proposta já há 8 anos, se você nos acompanha, eu estou acompanhando agora recentemente, de uns tempinhos para cá. Você sabe que esse programa tem sempre a meta de trazer assuntos aqui na bancada ligados à qualidade de vida, espiritualidade, temas que façam com que seu dia termine um pouquinho melhor. Se começou já bem, então que ele termine melhor. Se começou com algum entrave aí, alguma coisa te preocupando, que você termine esse dia mais leve, como é a proposta do programa, tá bom? Então, espero que do lado de cá a gente vai fazer o possível para te entregar um programa que te faça esse bem, que te traga um pouquinho mais de paz e espero que do lado daí a tua companhia também provoque outros a ouvir esse tema que a gente vai abordar hoje. E é um tema absolutamente necessário, sobre o envelhecimento da população e a necessidade disso ser acompanhado de uma prática maior de atividade física, de movimentação, seja ela qual for. Para isso a gente já tem a nossa entrevistada de hoje, que já eu revelo quem é, mas queria pedir que você do lado daí se concentrasse dentro do possível nesse tema, falasse para outras pessoas também se conectarem aí nesse dial virtual que é o programa Levemente, seja no Bluetooth do seu carro, seja no computador do seu trabalho, seja no seu smartphone, onde você estiver. O que importa é que você participe com a gente disso, dê seu feedback lá no @levemente.oficial, tá bem? Isso ajuda demais a gente a tornar o programa melhor, tá bom? E eu espero que realmente esse movimento te traga uma reflexão sobre a necessidade de melhorar a atividade física nessa realidade de envelhecimento populacional, né? Onde a expectativa de vida do brasileiro está cada vez maior. Então você pode dizer, mas eu sou novo, eu devo me preocupar com isso agora? Deve agora, muito mais ainda, né? A nossa entrevistada que tem a capacidade para te incentivar isso e te orientar nisso, é que vai reforçar, não é a gente aqui da bancada que está dizendo, é uma especialista, uma fisioterapeuta que vai te instigar a isso, assim eu espero, né? Eu sou Bira Alencar, eu estou aqui vou estar com você pelos próximos quase 40 minutos. Eu sou um homem branco, uso óculos, cabelos grisalhos, mais para grisalhos. Estou usando uma camisa azul marinho, cumprindo aqui o protocolo de autodescrição que o TJRN faz com toda boa vontade, não só porque é recomendado, mas a gente faz questão de fazer isso. E eu estou aqui na companhia do jornalista Júnior Teixeira, que vai também me ajudar. Estaremos juntos aqui fazendo o Levemente de hoje. Bom dia, Júnior. Bom dia, Bira. Bom dia, pessoal. Bom dia, Raquel. Como Bira já adiantou, meu nome é Júnior Teixeira, sou um homem negro, tenho um bigode, cabelo curto e estou usando uma camisa preta de botão. Muito bem, devidamente apresentados. Mas agora, antes de chamar o intervalo, lógico, eu vou apresentar para vocês quem é a nossa entrevistada de hoje. É a Minha Físio, mundialmente conhecida como Minha Físio, ou Kel para os íntimos, mas é a doutora Raquel. Estou aqui com ela. Raquel, bem-vinda, né? Obrigado pela disponibilidade. E espero que... eu tenho certeza que as suas orientações hoje, né, Júnior, vão beneficiar muita gente aí, de qualquer idade, né, que esteja ouvindo o nosso programa. Bem-vinda, viu? Obrigada, Bira. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Espero agregar muito no programa de hoje, né? Trazer um pouquinho da minha realidade enquanto fisioterapeuta e abrir um pouquinho os olhos, né, das pessoas para o futuro, o que o futuro nos aguarda e como a gente pode fazer com que ele seja mais mais produtivo, mas que a gente tenha uma qualidade de vida, né, melhor, para que a gente tenha mais autonomia, né? Então eu espero agregar nesse programa hoje. Eu não tenho dúvida disso. Você pode se autodescrever, que é para os nossos ouvintes? Eu sou uma mulher branca, de cabelos
castanhos escuros. Tô vestindo uma blusa rosa, um rosa seco. É isso, sou fisioterapeuta. Muito bem-vinda, muito obrigado de novo, né, pela disponibilidade. E a gente não vai mais perder tempo nesse primeiro bloco, porque há um número, não pode ser contestado, a expectativa de vida do brasileiro está se ampliando para uma expectativa que foi em torno aí de 45 a 50 anos no passado, hoje está beirando os 80, então precisamos, no bom sentido da palavra, nos preocupar com isso. E para isso, quem vai falar com a gente, dar dicas, orientações, alertas, puxões de orelha, viu? Ela está livre aqui para fazer isso com você, né? Fique atento, atenta, cutuca aí a pessoa do teu lado, manda esse link, vai estar disponível no site do TJ para download ou para ouvir. Vai estar disponível no Spotify, vai estar disponível no canal do YouTube, então você não tem desculpa para não se orientar sobre isso, tá bom? Meios para isso a gente vai te dar, vai te fornecer. Eu estou aqui com a doutora Raquel Tavares, fisioterapeuta, mundialmente conhecida como Minha Físio, e que eu chamo carinhosamente de Kel, tenho um bem imenso a ela. Dançarina também, viu, de forró, viu, Thiago? Viu, Lucas? Johnny, Júnior, dançarina, viu? Ele ficou... Tô aprendendo com você, né? Júnior ficou de ir lá na evidência, Raquel, para fazer o iniciante e está enrolando até agora. Né? Só vá. Só lhe digo isso, só vá. Olha, você vai ter dançarinas desse quilate para lhe ajudar. Maravilhoso. Pois é, então vamos ao tema de hoje. Raquel, já dei as boas-vindas, mas obrigado de novo por você estar aqui, né? Assim, quase de bate-pronto, né? Você veio. E vou fazer uma pergunta retórica para a gente começar, mas é porque é muito genérico quando a gente escuta assim: olha, é necessário você que está... Todo mundo precisa se movimentar, né? Mas eu digo assim, você que está envelhecendo, se movimentar, porque tem inúmeros benefícios à sua saúde. Aí fica genérico. A pessoa meio que tá no abstrato, né? Peraí, que benefícios são esses? Que movimentos são esses? Por quê, né? Queria que você iniciasse nosso papo falando um pouco sobre isso, trazendo essa necessidade para um pouco mais de concretude, né? Tá. Vamos lá. É importante a gente entender que, assim, a gente está envelhecendo desde o dia que a gente nasce, né? Então, é um processo que ele é natural e ele vai acontecer dia após dia. O corpo da gente, ele vai se modificando. E, lógico, a gente tem o auge, né, da nossa vida ali nos 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. E, para a mulher, especialmente após os 40, muita coisa começa a mudar de forma, não vou dizer negativa, né? Mas as coisas começam a mudar muito. Então a gente começa a perder muita massa muscular. Tô falando da mulher porque começa mais cedo. Mas isso é uma coisa que acontece para ambos os sexos, né? A mulher e o homem, quando começa a envelhecer, a gente começa a perder massa muscular, a gente começa a perder massa óssea, né? Então começa a ter perda óssea, na verdade. A gente começa a ter mais desequilíbrio. Então, depois ali dos 40, 50 anos, é natural que a gente já comece a não andar tão bem em linha reta. É natural que a gente vá perdendo amplitude de movimento. Então, coisas que antes a gente conseguia pegar, estender um braço e pegar em cima do armário, a gente passa a ter um pouco mais de dificuldade. O corpo começa a ter mais rigidez, né? Então, são perdas que vão acontecendo naturalmente. E aí, o que é que acontece? A gente tem uma tendência quando a idade começa a avançar, vamos dizer assim, né? A gente ir diminuindo os nossos movimentos de uma forma geral. Então, eu me aposento do trabalho e aí agora eu fico mais em casa assistindo televisão. Aí tem aquela cabeça de ficar descansando. De ficar descansando, né? Já trabalhei a vida toda, agora é meu momento de descansar. E aí a gente começa a diminuir os movimentos, e eu não vou falar só de movimento físico, de atividade física, mas os movimentos naturais da vida. Você começa a dirigir menos, a se sentar menos no chão,
a andar menos na rua, né? A encontrar menos pessoas. E isso vai trazendo ou vai acelerando ainda mais esses prejuízos que a idade já vai trazer, né? Ele já seria natural. Então, quanto mais sedentário você fica ao longo que os anos, né? À medida que os anos passam, mais você vai avançar essas perdas, né? Então, é uma coisa que já é natural acontecer e que quanto menos você se movimentar, mais isso vai avançar de forma rápida, né? Então, é mais nesse sentido. O movimento, ele é importante, independente de ser uma atividade física ou não. Sim. A atividade física, ela vai trazer ainda mais benefícios, né? Ela vai fazer com que essas perdas, elas sejam diminuídas, ela vai fazer com que você não avance tão rápido, né? Nesse envelhecimento corporal. Sim. Mas, de toda forma, toda diminuição de movimento, mesmo que seja aquele funcional, né? Ele vai lhe trazer prejuízos, com certeza. Ficou bem concreto, não foi? Sim, sim. Saiu do abstrato aí completamente e ficou... Você só não entende se ela desenhar aqui, se você quiser que desenhe. Aí não queira que eu desenhe, não, porque a Não, ideia né? já não é o meu. Não é pra mim. Mas ficou bem claro, a gente acredita que eu vi isso. Raquel, como você falou aí sobre o sedentarismo, eu acredito que muitas pessoas acabam relacionando, né, o envelhecimento ao sedentarismo, né? E aí, quais são as principais, né, as melhores atividades físicas para essa parte, né, da população, né, para a terceira idade, e quais são os principais benefícios que essas atividades físicas trazem para a população idosa? Para a pessoa idosa, é importante o movimento. Então, não existe uma atividade física ideal. Sim. Existe aquela que você consegue, ou que você gosta, ou que você tem capacidade de fazer. O que a gente recomenda é que quanto mais cedo, melhor, né? Então, hoje, quanto mais a gente puder incentivar nossos filhos, nossos netos, as crianças a iniciarem a vida com o hábito da atividade física, melhor. Eles vão ser adultos muito mais ativos e vão se tornar pessoas idosas muito mais ativas, né? Porque isso já vai estar intrínseco a eles. Mas a gente veio de uma realidade, né? Vou falar por mim, já passei dos 40, que não era bem assim. A gente não tinha, eu pelo menos não tinha tanto o hábito de me movimentar, de fazer atividade física. Eu nunca fui uma criança de atividade física. Isso, meus pais não eram pessoas de estarem... Isso, por sua própria conta. Minha própria conta. O ideal é quanto mais cedo você começar, melhor. Mas não existe assim, a atividade física ideal é essa. Não, a ideal é aquela que você conseguir fazer. Então, lógico, puxando um pouquinho da sardinha pro meu lado, eu trabalho com Pilates. O Pilates é uma excelente atividade para uma pessoa que já está na terceira, né, na terceira idade. Ela é maravilhosa, lógico, porque você consegue regular o nível da atividade. Então, uma pessoa que sempre foi sedentária, ela consegue realizar o exercício. Aquela pessoa que gosta de academia, ela também vai conseguir realizar o movimento, a gente consegue adaptar. Mas, o que eu digo muito a meus pacientes, o que não pode ficar parado. Qual é a atividade mais simples de se realizar? Caminhar. Então, eu não tenho condições de ir para uma academia, não tenho condições de ir para um Pilates, mas o condomínio que eu moro tem um estacionamento que é relativamente plano. Posso começar lá? Deve. Aí eu tenho que caminhar quanto tempo? 1 hora? Não. Se você é sedentário, talvez você nem aguente caminhar 1 hora. E tá tudo bem. O importante é não parar. Então começa com 15 minutos, aumenta para 25, aumenta para 35. 1 hora, em algum momento você vai estar caminhando 1 hora, né? Então, não existe uma atividade ideal e não existe um tempo ideal. Existe aquilo que você consegue fazer. E aí o importante é constância, né? Então, não precisa que você comece já uma atividade, vou pra academia amanhã e vou fazer 1 hora de musculação mas também não precisa você ficar sentado o dia todo, deitado em casa, também não é saudável. Então, o ideal é que você vá se movimentando e criando um hábito
E acostumando gradativamente. E vai acostumando o corpo com aquele movimento. É uma curiosidade que eu tenho. Agora, não estava nem entre as perguntas que a gente estava pensando, mas se falou, meu condomínio tem um estacionamento ou uma área plana que dá. E às vezes tem casas ou próximos desses condomínios tem também aquelas academias que chamam academias da terceira idade, né? Que acho que é o poder público que instala aquelas máquinas tipo ali. umas praças, né? Isso, umas praças. Eu queria saber, assim, tudo bem, eu entendo que a maior parte que eu vejo ali realmente é um público mais da terceira idade. Sem dúvida, eles estão se movimentando, né? E deve estar tendo algum benefício, suponho. Sim. Mas aqueles movimentos, naquelas máquinas ali instaladas, até uma curiosidade que eu acho bom, né? Um especialista tirar. Funciona, tem funcionalidade aquilo? Tem funcionalidade aquilo. Sim. Tem funcionalidade. O que a gente precisa entender, né? Nem todo mundo consegue realizar tudo. Sim. Então, tem movimentos ali. Eu confesso a você que eu nunca fui mesmo em uma, né? Mas assim, onde eu moro perto tem uma e a gente passa sempre de carro. Tem alguns movimentos ali que não é todo mundo que vai conseguir fazer. Então, se você fizer sem orientação, pode causar uma lesão, tá? Então, assim, tem alguns movimentos de ombro, se eu não me engano, tem uma roda, isso, né? Aquele é um exercício que eu evitaria um pouco, né? Faria um movimento mais livre, sem ser com aquela roda, né? Sim. Mas de uma forma geral, os equipamentos que tem ali, eles não são prejudiciais, não, sabe? Até se você fizer numa amplitude que você aguenta, sem forçar tanto, eu não acho que causa riscos, não. Mas se você tiver a possibilidade de conversar com um profissional de educação física ou um fisioterapeuta, mesmo que seja para realizar os exercícios naqueles equipamentos, é o ideal. Porque aí a pessoa ela vai lhe orientar de acordo com as suas capacidades, né? Dizer assim, você não vai fazer o exercício nesse equipamento, vai fazer naquele, vai fazer nessa amplitude. Porque muitas vezes a gente já tem alguma perda de amplitude, né? Amplitude articular, né? Então, eu não consigo, sei lá, vamos para a questão do ombro mesmo. Eu não consigo levantar o ombro na minha amplitude total. E aí você vai ficar forçando naquele equipamento, você pode acabar lesionando, tendo uma lesão mais grave. Então, um profissional, ele vai lhe orientar, dizer, faz nessa amplitude, faz primeiro solto, faz sem usar o equipamento. À medida que você for ganhando amplitude, aí sim você passa para a execução no equipamento, né? De uma forma geral, eu não vejo aquela história. É melhor estar ali e usar esses equipamentos que estão ali disponíveis, do que não fazer nada, do que ficar em casa, né? Agora, são ambientes que são abertos, então também temos questão de cuidado com o sol, né? Então, a gente mora numa cidade que a incidência solar é muito alta. A gente precisa ter outros cuidados também, né? Mas, de uma forma geral, eu acho que funciona. Para você que sintonizou agora, entre aspas, esse Dial Virtual, a gente está batendo um papo massa aqui, necessário, com a doutora Raquel Tavares, fisioterapeuta, sobre a necessidade de se pôr em movimento diante dessa realidade de envelhecimento populacional, ou melhor, prefiro dizer, de aumento da expectativa de vida na população brasileira. Então ela está nos alertando aqui, orientando que deve-se começar desde já, mesmo que você não esteja ainda nessa casa aí que a gente está conversando, tá bom? Júnior, você tem uma pergunta aí para nossa entrevistada? Raquel, você falou que quanto antes, né, a gente começar, melhor. Mas para quem nunca fez atividade, né, durante a vida e quer começar a partir dos 60, 70 anos, é possível ainda ou sim, vai enfrentar mais dificuldades, eu acredito, ou não? Não consegue fazer? É necessário, né? Se você já está acima dos 60, na verdade, cada passo de idade que a gente dá se torna mais necessário, né? Principalmente se a gente quer ter um envelhecimento com autonomia, com independência, né? Então, ele vai se tornando cada vez mais necessário.
é possível começar com qualquer idade. Só para exemplificar, eu tenho muitos pacientes que começaram comigo acima dos 80. Acima dos 80? Acima dos 80. Eu tenho um paciente hoje com 92 anos. Ele mora sozinho. E ele vai para a clínica sozinho, dirigindo. Que coisa boa. Ele mora perto, mas ele vai dirigindo, ele mora só. Ele tem toda uma assistência dos filhos, sim, obviamente, né? Mas ele tem muita independência, né? E o que começou a acontecer? Ele começou a cair. Escorregava em pano de chão em casa, a sandália tropeçava, ele caía e começou a ter muitas quedas. E aí ele tentou ir para musculação, não funcionou. Uma filha já fazia pilates comigo e aí levou ele lá. Sim, isso foi antes. Foi antes. E aí ele iniciou com a gente. Tem 2 anos que ele tá comigo. As quedas diminuíram absurdamente. Então, ainda acontece quando ele tropeçou no cinto de segurança do carro e caiu. Acontece. Mas perto de como vinha acontecendo, acontece muito menos. Então, assim, hoje a gente trabalha com ele o quê? Movimentos funcionais. Lógico que eu não vou começar com um paciente de 90 anos, eu não vou começar um treino de força como eu começaria com uma pessoa de 40, né? E aí é por isso que é importante você talvez iniciar um trabalho com uma pessoa especializada, né? Com um fisioterapeuta, com um educador físico, você fazer uma avaliação, porque é a partir dali que a gente vai identificar as necessidades individuais. Sem querer te interromper, que eu segurei, não esquece, por favor. Às vezes acontece de a vizinha do prédio, né? Ah, mas eu faço assim, né? E não pode ser bem assim, né? Tem que ter realmente cada caso um caso. Porque a realidade do seu corpo é diferente da realidade do corpo da sua vizinha, né? Então, às vezes, você consegue sentar no chão e se levantar sozinho, mas a vizinha não consegue. Então, o nível de dificuldade, o nível do trabalho que eu vou fazer com você é diferente do nível de trabalho que eu vou fazer com o outro, né? Você faz uma anamnese, né? Sim, isso. Então, assim, é ideal passar por uma avaliação com um profissional, porque aí ele vai dizer, a gente precisa primeiro começar trabalhando por aqui, depois a gente vai evoluir para aquilo outro. Então, esse paciente especificamente de 90 anos, a gente já vem trabalhando força com ele, mas quando a gente começou o trabalho com ele, não era de força, era equilíbrio, porque ele tinha muitos casos de queda, né? Então, a idade, ela não é o fator determinante, né? Você pode iniciar com qualquer idade. O que é importante é que você faça os exercícios com orientação, para que não corra o risco de você se lesionar, né? E acabar achando que aquilo ali não é para você. Porque todo exercício ele pode ser adaptável, né? Então, mesmo uma academia, né? Eu tenho 80 anos e eu quero ir para academia, para musculação. É possível? É possível. Mas aí eu indico o quê? Faça com personal, porque é uma idade que ela tem muito mais... probabilidade. Não é probabilidade, mas assim, ela requer mais cuidados, entendeu? Então, assim, atenção para mais coisas. Precisa que os movimentos, eles sejam tenham muito mais qualidade no movimento, na execução do movimento, do que carga exatamente. Então, precisa de um olhar atencioso ali em cima, né? Um olhar com mais cuidado. Só antes de eu fazer, me veio aqui uma questão, uma dúvida, mas antes, qual é o perfil etário que chega lá na sua clínica, Raquel? A média, assim, pelo menos. É variado? Predomina? Hoje é bem variado. Assim, antes da pandemia, a gente tinha um público predominantemente de pessoas idosas. Sim. Chegava a ser, assim, 70%. Hoje, eu acho que com a pandemia, essas pessoas elas acabaram ficando mais em casa. E agora que elas estão retornando ao ritmo normal. Então, a gente agora está tendo mais procura de novo de pessoas idosas, assim, a partir dos 60 e poucos anos. Mas hoje lá na clínica é bem misto, assim, sabe? Eu tenho um pessoal mais novo, de 20 e poucos anos.
Tem uma galera ali entre 40 e 60. Novos, absolutamente novos. Eu, super. Não, assim, a gente tá falando aqui, né, da pessoa idosa, mas lá na clínica eu digo a todo mundo, aqui, idoso é depois dos 80. Então, assim, até esses 70 e muitos, a galera, sabe, vai num ritmo, nova, né? Concordo. A galera vai num ritmo mais intenso. Porque é um pessoal que chega, geralmente, mais ativo mesmo hoje em dia, né? Uma galera de 60 e poucos anos, que não chega mais, que não é tão... não é sedentária a palavra, mas é inativo mesmo, né? Um pessoal que ainda tem um ritmo de vida, não de atividade física, mas um ritmo de vida intenso. Eu falo pela minha mãe é aposentada há muitos anos, tem 75, mas o ritmo de vida da minha mãe é puxadíssimo. Então, assim, ela não é uma pessoa inativa, né? Mas não, é uma pessoa que a atividade física, ela ainda é ali, né? Mais ou menos. Tá vendo? Bastante fácil. Vamos ter que chamar uma parte 2 aqui, tá? Vai se preparando. Kel, uma dúvida. Existe, não sei se há essa relação, mas lá na sua clínica ou nos seus estudos, existem doenças específicas geradas pela falta de movimento, por pessoas que são inativas e barras sedentárias também? Existem doenças específicas que elas, tipo assim, sem movimento elas vão acontecer. E, ao mesmo tempo, a pergunta também, tipo, com o movimento, essas supostas doenças, possíveis doenças, melhor dizendo, seriam de fato evitadas ou tem uma grande possibilidade de preveni-las? Bira, essa é uma pergunta bem complexa. Porque, assim, hoje em dia, muitas das coisas que a gente acreditava há alguns anos atrás, elas já estão caindo por terra, né? Então, assim, aquela coisa de, você não ter uma postura adequada vai fazer com que você sinta dor na lombar. Isso não existe mais, né? Então, a gente já sabe que a postura, ela não tem nada a ver com dor. Então, é muito complicado a gente dizer que existem doenças causadas pelo sedentarismo. Certo. Mas, fato é, existem doenças que são agravadas e muito pelo sedentarismo. Falo mais a parte motora mesmo. Né? Isso. Não entra na questão de doenças cardíacas. Não, mas mesmo assim, os fatores, eles são agravados pelo sedentarismo. Certo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho artrose, né? O sedentarismo pode me dificultar ainda mais, agravar ainda mais esse quadro, certo? Porque aí ali eu vou ter muito mais rigidez, eu vou ter muito mais dor. Então, os problemas, eles vão ser agravados pelo sedentarismo, mas eu não posso dizer que o sedentarismo vai causar, entende? Certo. Ele é mais um dos fatores, né? Mas, assim, dizer que ele é uma causa primordial de uma lesão, de uma patologia, de uma coisa assim, é mais complicado. Mas é um fator que agrava muito. Raquel, em relação à autonomia, você deu um exemplo, né? Esses movimentos, eles ajudam a prolongar a independência da pessoa idosa? Com certeza. Imagine que, assim, o objetivo ali, né, a partir dos 60 anos, ele vai ser muito de manter essa autonomia, de manter essa independência. Então, muitas vezes a gente olha para um exercício e a gente só enxerga o exercício como se ele estivesse trabalhando força, né? Eu estou trabalhando força, eu estou trabalhando o meu físico, eu estou trabalhando o meu corpo. Mas, na verdade, não é bem assim. A gente está trabalhando ali aquele movimento, a gente está trabalhando uma amplitude de movimento, é para aquela pessoa conseguir se sentar no chão, conseguir se levantar sozinha, ou conseguir sentar no sofá de casa e se levantar sem apoio, é conseguir pegar um pote que está em cima do armário, né? É conseguir sentar num vaso sanitário e se levantar sem apoio, né? Então, o objetivo, ele, lógico, também tem uma questão estética, corporal. Quem não quer manter, né? Um corpo bonito, um corpo jovial e tudo. Mas essa não é a prioridade. A prioridade é a saúde. Então, é a gente trabalhar aquilo dentro das necessidades do indivíduo, né? O que é que eu já estou perdendo? Eu estou perdendo equilíbrio? Vamos começar trabalhando no equilíbrio.
tô perdendo mobilidade corporal, então eu vou começar a ganhar mobilidade, né? Diminuir essa rigidez articular, ganhar amplitude de movimento, execução das atividades de vida diária que a gente chama, né? É manter a funcionalidade do indivíduo, né? O máximo de tempo possível. Pegando esse gancho aí, antes que pata o nosso tempo ali, pegando esse gancho que você falou, manter o indivíduo em funcionalidade, né? Não sei se existe também, que nos esclareça, vamos supor que o paciente, chama paciente, né? Uhum. Vai até a sua clínica. O paciente que chega até você, se ele seguir suas recomendações, ou se ele fizer suas recomendações na sua clínica, por exemplo, ou noutra, ou com alguém dentro de casa. Existe um time, existe um tempo assim em que, por exemplo, alguém na condição desse senhor que você falou há pouco chegou, né, caindo muito, não sei o quê. Existe um tempo em que essa melhora aconteceria? Assim, há uma média disso ou não? É muito individual. Certo. Porque envolve outros fatores. Eu perguntei também, desculpa, já interrompendo, para quem está ouvindo pode se comparar, né? Mas o meu vizinho está exercitando, não estou percebendo muito, ou então percebi rápido e comigo não está acontecendo, mas nesse sentido. É uma questão muito individual, porque a gente precisa entender que existem vários fatores associados na melhora também, né? Existe o meu envolvimento enquanto profissional, existe o envolvimento do paciente, né? Enquanto pessoa responsável pela própria saúde, né? Então, eu gosto muito de trazer autorresponsabilidade para os meus pacientes. Então, eu entendo que o tratamento, eu dar os meus 100%, nem sempre é suficiente para trazer aquela melhora. Então, se a pessoa falta ao tratamento, não vai para as sessões direito, não faz o que a gente pediu para fazer em casa, lógico que a melhora dele vai ser diferente da melhora e evolução de um paciente que faz tudo que eu peço para fazer em casa, que não falta nenhuma sessão, que além daquilo que eu pedi para fazer e do que ele também se movimenta e tem uma vida ativa em casa, não fica o dia inteiro na frente da televisão parado, né? Então, tem vários fatores que vão interferir nessa evolução, né? Não é só o profissional. E vai depender também da meta de cada um. Eu gosto muito de trabalhar com meta com os meus pacientes. Então, assim, o que você quer resolver agora? Né? O que é mais urgente para você? Eu tinha uma paciente que, para ela guardava as compras, quando ela chegava do supermercado, ela guardava as compras no armário da cozinha e ela não conseguia se levantar. Então, para ela, era humilhante, vamos dizer assim, precisar chamar o marido ou o filho para levantar ela do banquinho, né? Ou ela dizia, eu não consigo me ajoelhar na igreja e me levantar sozinha. Eu preciso que alguém me ajude a me levantar. E eu morro de vergonha. Então, para ela, a prioridade era aquilo ali. Para outra, vestir uma roupa, calçar né, exato. Um sapato. Então, tudo vai depender do que é a prioridade daquela pessoa, do indivíduo. É muito a questão da individualidade, né, de cada um. O que é mais importante para você? Para o outro, para minha mãe, por exemplo, era brincar com os meus filhos. Então, minha mãe só começou a levar a sério mesmo o Pilates quando meus filhos nasceram. Porque ela sentiu a necessidade de sentar no chão para brincar com eles, porque meu pai sentava e ela não, né? Então, aí ela não falta mais. Então, tudo vai depender também dessa... Nosso tempo, né? Eu acho que, infelizmente, 3 minutos ainda? Então é uma eternidade a gente tem aqui ainda. Porque eu olhei aqui rápido, pensei que tinha batido. Kel, aproveitando esse finzinho, né? Que alerta você dá? Que incentivo você pode deixar aí para quem está nos ouvindo? E você que está nos ouvindo, só repetindo, esse programa vai estar disponível no site do TJ, para download ou para você ouvir, vai estar disponível no Spotify do TJRN, vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Então, desculpa, né? Como a gente falou no início, você não vai ter, para não se policiar desde já, né? E procurar profissionais, procurar até a própria doutora Raquel. Falar nisso, Raquel, qual é o seu Insta profissional, ou se só tem um, qual é o seu Insta? E pode falar o nome da sua clínica sem problema. A clínica é Espaço Saúde e Movimento, fica em Candelária, ali pertinho do Natal Shopping. Pertinho do posto ali. Na rua do Posto Planalto, exatamente.
E o Instagram é Spaco, né? Porque não tem C cedilha, _, saúde e movimento. @Spaco, _, saúde e movimento. Saúde, então, movimento. Segue lá, isso. Manda de repente o seu DM, sua dúvida, ou vai lá mesmo, melhor, e se esclarece. Então, suas considerações finais para hoje, né? Que terão outras, né? Para os nossos ouvintes, e para eles já se ligarem hoje, né? Independente da idade que eles tenham aí, estejam. Eu acho que comece. Independente da situação, independente do tempo que você tem, independente de qualquer situação, é começar, é dar o primeiro passo. Hoje eu consigo encaixar 10 minutos do meu dia fazendo em casa, não tem problema. Meu pai teve uma época que não conseguia sair de casa e ele ficava andando na varanda pra lá e pra cá. Sim. 15 minutos. Porque era melhor aquilo do que ele não fazer nada. Então, pandemia teve aí, mostrou que muita coisa a gente consegue fazer dentro de casa. Então, comece, só comece. Comece com o que você tem. É 15 minutos, então vai ser 15 minutos. Eu posso ir na clínica ali que tem pilates, eu vou na clínica que tem pilates. Tem uma academia aqui perto, eu vou na academia aqui perto. Eu vou caminhar no condomínio, não importa. Eu gosto de dançar, pra gente, né, no caso. A dança, pra mim, ela foi um grande incentivo, né? Pra ter uma rotina mesmo de qualidade de vida, eu faço meu pilates há muitos anos, mas o que me dá prazer? Me dá muito prazer dançar. Então, procura uma atividade que lhe dá prazer. Eu entendo isso, né? É uma coisa que é muito gostosa de fazer. Pra mim, é muito gostosa de fazer. Meu marido não gosta. Então, pra ele, o prazer dele é ir pra academia. Então, o que é que lhe dá prazer? Quais as condições que você tem hoje? Qual o tempo que você tem disponível? Usa o que você tem. Usa o que você tem. E as metas que você falou, né? Tem metas. Eu acho que as metas, elas são muito importantes. Elas quantificam, né? Metrificam uma situação que, às vezes, ela é muito abstrata. Né? Então, eu quero ter mais saúde, mais qualidade de vida. O que é ter mais saúde, mais qualidade de vida pra você? Ótimo. Né? Esclarecedor. Demais. Também achei. Tiago ali também achou. Todo mundo aqui da equipe também achou. E tenho certeza que os ouvintes, seja lá onde eles estejam ouvindo, nosso dial virtual, também receberam orientações aí fundamentais, que é o doutora Raquel Tavares, formal falar assim, né? Vou lhe chamar para dançar na evidência assim, doutora Raquel, por favor, concede-me uma dança. Não precisa disso, gente, ninguém me chama de doutora Raquel Tavares. Mas é isso, gente, esse foi o Levemente de hoje. Tinha muito mais coisa. Pelo menos eu tinha aqui umas 6 perguntas. Eu fiz 3 só, né? Eu tinha mais. Eu falei que eu falava muito. Não, mas foi maravilhoso. Foi esclarecedor demais, Kel. E muito obrigado de novo por você ter vindo, viu? Espero que venha outras vezes. E obrigado, tá? Pela sua. Eu que agradeço. Vinda. Foi ótimo. E é isso, gente. Esse foi o Levemente desta quinta-feira. Vai ter reprises aí no decorrer aí da sua rádio web. E também vai estar disponível, como eu já falei, né, no canal do YouTube e no Spotify. Então você escolhe aí a forma. Por favor, ouça novamente. E eu já finalizo o programa com uma pergunta. Você se movimenta bem? Você se movimenta de forma ideal? Você está se movimentando, está só numa vida cheia de ocupações e não está se ligando nisso, né? Então, se liga nisso hoje, tá bom? Levemente volta na próxima quinta-feira e a gente espera que esse papo tenha rendido para você boas mudanças e bons movimentos, tá bom? Até o próximo programa. Valeu, obrigado pela companhia.